Como que a gente consegue, assim, de fato, julgar quem tá morrendo, né? Isabela tinha 19 anos, câncer terminal. Enquanto ela lutava, né, pela vida dela, enquanto ela fazia todas as coisas que ela fez, a internet não parava de acusar ela de mentir sobre a própria causa do que estava matando ela, que era o câncer. E a história é a seguinte: é uma adolescente de 15 anos de idade que descobre que ela tem um linfoma de Hodgkin, né? Um tumor no pescoço, depois um tumor no tórax, que impede ela de respirar direito, né? Porque tá comprimindo o coração, os pulmões. Ela decide compartilhar sua luta nas redes sociais, mostra a quimioterapia, mostra quando ela tá ficando careca, mostra o quanto de medo que ela tá daquela situação. E você sabe o que ela recebeu de volta? Primeiramente, quando ela foi lá no Inteligência Limitada, foi uma comoção geral, né? Mas depois o que ela recebeu de volta foi dúvida, ódio e julgamento das pessoas. A internet fez o que ela faz de melhor, né? Ela destruiu uma pessoa que já estava sendo destruída pela doença dela. Diziam que ela estava mentindo, que inventava a gravidade do câncer para ganhar seguidores, que parecia bem demais para quem tinha uma doença terminal. Questionavam cada decisão que ela fazia, né? Como o casamento que ela teve, a gravidez, que foi um milagre, né? O desejo de viver, de fazer projetos, mesmo sabendo que o seu tempo era limitado. E a própria Isabel falava assim: tem pessoas que falam que é mentira, que você não tem câncer. Aí chega uma hora que cansa, né? Isso foi uma das coisas que a Isabel falou. E ela escutou o pior de tudo, de todas as pessoas, e aí ela falou, né, que vocês já me mataram antes mesmo de eu morrer. Dado, né, o tanto de hate que ela começou a tomar, porque quando ela foi lá no Inteligência Limitada, ela falou que tinha 6 meses de vida, de acordo com o que os médicos falavam. Mas ao final do dia, ela viveu muito mais do que 6 meses. Graças a Deus, ela teve mais tempo aqui conosco. Mas de tudo que falaram, teve pessoas que fizeram assim, passaram do limite. Então fica até o final do vídeo, que eu deixei alguns trechos de algumas almas bem cebosas que comentaram algumas coisas bem estúpidas sobre ela. A verdade é que a Isabel enfrentou o que milhares de pessoas com câncer enfrentam todos os dias, né? O peso psicológico de uma doença que já é devastadora por si só e não tem cura, né? Pesquisas mostram que entre 26 a 42% dos pacientes oncológicos desenvolvem ansiedade e depressão. Isso não é uma comorbidade da doença em si, né? Porque a doença ataca diversos órgãos e tudo mais. Mas é pelo medo da morte que se aproxima, muitas vezes. É pela perda da autonomia, de projetos que gostaria de fazer, da vida que poderia tocar, do futuro que eles almejavam e provavelmente não vão ter, se não conseguir sobreviver ao câncer. Pelos pensamentos que surgem, tipo: meu, por que eu tenho câncer? Será que eu vou conseguir? Como que vai ficar minha família no final do dia, quando eu me for? Então, pensa um pouquinho. Como que fica a cabeça dessa pessoa que não sabe como vai ser o dia de amanhã, não sabe como que, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família que não sabe como que a família vai se sustentar depois que ela partir. Pelo olhar das outras pessoas em volta também que mudam, né? Algumas pessoas do nosso círculo social ficam com pena demais, outras ficam duvidando, outras começam a tratar as pessoas com câncer como debilitadas ao extremo e não mais como uma pessoa, mas como, assim, praticamente um morto-vivo às vezes. Por mais que coloque amor, por mais que coloque carinho, tudo que tem em volta das pessoas que estão com câncer muda demais, né? E a Isabel viveu tudo isso e ela viveu mais, né? Viveu sendo chamada de mentirosa enquanto passava por sessões de quimioterapia. E aí cada coisa que acontecia com ela, e ela tinha mais dias de vida, e via caminhando, ela era julgada por querer ser, por exemplo, mãe, enquanto enfrentava o seu câncer, que era muito agressivo. Ela era atacada por sorrir em fotos, né, como se alguém com câncer não tivesse o direito de ter um momento de alegria, um momento de, tipo, simplesmente sorrir. E as críticas não pararam quando ela falou que o câncer entrou em remissão. Não, as pessoas pareciam que queriam ver ela mal, que ela falasse
e fizesse aquilo que ela falou lá pro Vilela, que depois de 6 meses ela estaria, tipo, morta, né? O que é uma besteira. A gente tem que torcer para que a pessoa sobreviva, que a pessoa fique bem. E não foi isso que a internet quis para ela, né? Muito pelo contrário. As pessoas alimentaram, né, ainda mais a narrativa de que ela inventou tudo. Ela também teve algumas acusações comerciais que eu acho até válido, né? Por conta de alguns produtos que não foram entregues, alguns cursos que ela colocou e não foram do jeito que realmente deveria ser. Serviços que foram de fato questionáveis, mas a Isabel veio e falou que também ela foi enganada, né? Prometeu os reembolsos para as pessoas, mas aí a imagem dela já estava, né? Já estava desgastada por conta de tudo isso, ficou um tanto mais desgastada, fazendo com que ela desabafasse depois falando que isso queimou a carreira dela. Por conta dessas coisas, as pessoas começaram a deixar de sentir empatia, solidariedade pela situação e deixaram ela de lado cada vez mais, até mesmo colocando a culpa nela, porque aí podemos continuar, né, rolando feed, sem pensar que isso poderia acontecer com alguém que a gente ama, com filhos, com mãe, com os pais. Câncer tá aí e erros também estão para todo mundo, tá? Dentre esses altos e baixos, a Isabel ficou internada desde novembro, onde de fato em estado paliativo, né, recebendo os últimos tratamentos para que ela fosse embora da melhor maneira possível, né? A Isabel acabou morrendo no sábado, no dia 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos, com um bebê de 1 ano, que é um milagre, não tem o que fazer. Menininha lindo, ela realmente, assim, realizou um sonho dela de casar, de ter um filho, e ele é um milagre. E ela também deixou para trás uma pergunta que ninguém quer responder, né? Por que é tão fácil destruir alguém que já está sendo destruído? E sabe o que essa história revela sobre nós, a sociedade em si, a internet em si? Que nós vivemos uma época onde é mais fácil duvidar do sofrimento do outro do que oferecer empatia. Onde a internet virou um tribunal, de fato, sem juiz nenhum, onde qualquer um pode condenar sem entender, sem investigar, sem sentir o que o outro sente. Onde as pessoas julgam as aparências. Ela tá bem. Dá pra ver que ela tá bem demais pra ter um câncer. Pra ela tá sorrindo, ela tá maravilhosa, tá aquilo. Isso daí é golpe, não? Como se a doença grave fosse tipo uma roupa que tem que ser vestida 24 horas por dia, né? Tem que ficar com aquela cara de que, vou morrer e acabou, tem que ficar fúnebre 24 horas por dia até o final dos dias. E sabe o que é mais triste nessa história? É que a Isabel não estava sozinha nisso, né? Todos os dias, pessoas com doenças graves sofrem diversos tipos de julgamento também. Elas são cobradas por não parecerem doentes demais, ou por quererem viver, ou por tentarem sorrir por mais que estejam doentes, né? Por terem sonhos, por quererem ser mães, querer se casar, querer sorrir, ter projetos, como se a doença cancelasse o direito de existir plenamente, vamos dizer assim. E por que nós fazemos isso, né? Porque é mais fácil e mais confortável acreditar que ela estava mentindo do que acreditar que uma menina de 19 anos estava morrendo, né? Porque questionar a dor alheia é uma forma de nos proteger da nossa própria vulnerabilidade, né? A internet é um lugar muito podre, ela disse antes de morrer, né? E todo mundo sabe que é um lugar muito podre mesmo. As pessoas ainda não aprenderam a tocar a sua vida e são muito infelizes. E ela tinha razão, né? Ela tinha muita razão em falar que as pessoas são infelizes. E é o que a gente mais vê aqui na internet, né? E aqui fica uma lição pra gente que não é sobre o câncer, mas é sobre ser humano, ter humanidade, né? Empatia não é concordar com tudo, é respeitar o que você não entende, é respeitar o momento da pessoa, é respeitar a situação da pessoa. E se você não sabe o que é ter um câncer terminal ou alguma doença, você não sabe como é receber um prognóstico tipo de 6 meses de vida e tentar viver cada segundo como se fosse o último, né? Como ela fez. Se você nunca passou por isso ou você não tem empatia para se pôr no lugar dela e tentar entender pelos olhos dela,
como que é a vida, eu acho que você não tem o direito de julgar essa pessoa, né? Julgar a Isabel, julgar qualquer outro que tá passando por isso. E olha, não tô dizendo que a Isabel era perfeita, tá? Ninguém é. Ela cometeu erros, muitos erros, mas era uma garota que faleceu com 19 anos, na qual a vida de verdade pregou uma peça nela e que ela não teve o tempo que ela poderia ter, né, para aprender com seus erros e melhorar. Ao final do dia, ela era humana, ela estava nos seus últimos dias, né? Nada disso justifica o linchamento que ela sofreu. E o que nós aprendemos com a Isabel, né? Que viver não é só não morrer, é querer casar, querer ter filho, é sorrir numa foto mesmo quando tá com câncer, é ter esperança mesmo quando os médicos dizem que não há nada que ela possa fazer que vá deixá-la viva. E foi isso que ela fez. Mesmo com todas as coisas que ela passou, ela sempre quis ir, né, pra frente, tentar o melhor que ela poderia fazer, né? Nossa compaixão não pode depender de provas, né? Não deveria nem existir um limiar de sofrimento ali que alguém precise atravessar para merecer a nossa empatia. A gente já deveria ser empáticos e solidários com qualquer pessoa, né? Para que a gente possa construir uma sociedade melhor. A Isabel passou 4 anos lutando, 4 anos mostrando exames, laudos, internações, e mesmo assim não foi o suficiente para algumas pessoas nesse mundinho chamado internet. Então me diz aí, pessoal, o que seria suficiente no caso dela para ela mostrar para que você acreditasse nela, né? A Isabel deixou um filho de 1 ano, o Arthur. Ela queria ver, né, logicamente, ele crescer, queria ter mais filhos, se pudesse, queria viver com o marido dela. E aí, no último post do marido, que no caso é o Lucas, ele escreveu assim: ela foi a luz nos dias mais escuros. Foi coragem quando tudo dizia para desistir. Foi amor quando a vida parecia injusta. Com ela vai uma parte de mim. Essa madrugada a Isabel passou muito mal, e fizeram alguns exames e tal antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue. E depois disso a Isabel deu baixa. Ela parou de respirar, parou de ter saturação e foi pra UTI ser entubada. Só queria compartilhar isso com vocês. Eu peço oração pra vocês, porque eu sei que vocês apoiam. Amo muito a Isabel, assim como eu. E acho que nesse momento é só orar pra Deus. É meio comovente. E esse é o legado da Isabel, né? Não as polêmicas, não os julgamentos que a internet teve sobre ela, mas a coragem de viver até o fim. E pra gente que tá vivo aqui, tá rolando feed, julgando, comentando, cancelando, fica aí a pergunta: que tipo de rastro você quer deixar? Que tipo de legado você quer deixar? O de quem destruiu ou de quem acolheu, né? Porque um dia, de alguma forma, todos nós vamos precisar de empatia e solidariedade dos outros. E quando esse momento chegar, esse dia chegar, a gente vai descobrir que o mundo só devolve o que a gente plantou. A Isabel plantou coragem, plantou transparência, plantou amor. E a internet plantou a dúvida, o ódio, a raiva, a revolta, a repulsa, até o fatídico dia em que ela nos deixou. Ah, se isso fez sentido pra você, deixa um comentário aqui. Conta pra mim aqui, você já julgou alguém assim rápido demais? Já duvidou de alguma dor que você não entendia? Isso é muito comum pra quem fala que tem depressão. Os outros, assim, é uma doença invisível. Os outros não entendem, então praticamente a pessoa diz que isso daí é besteira sua, etc, né? Porque essa conversa, meus amigos, não termina aqui, tá? Meu nome é André Marcel,
Obrigado por você assistir até aqui. Deixa seu like, considere se inscrever no canal, deixa um comentário aqui. E agora, dá uma olhada nesses comentários, né, tristes sobre a Isabel, como eu comentei no começo. Essas pessoas com essas almas cebozinhas aqui no continuar do vídeo. Um abraço a todos e tchau. Eu vou falar de uma influencer chamada Isabel Veloso, de 18 anos, que disse que estava com câncer terminal e foi desmascarada pela sua médica. E ela engravidou. Então temos aqui, deixa eu ler isso aqui. Eu não sei até quando eu vou ter que vir aqui todo santo dia dar notícia negativa dessas bostas que vocês chamam de influência. Que o tumor dela está pequeno e estagnado. Virou moda agora? Achar bonito dizer que tá com câncer terminal? Porque já teve a outra setinho lá, né? Que depois veio pedir desculpa. Eu queria pedir desculpa se eu atingi alguém, magoei alguém. Passasse na minha frente, eu ia te dar umas bolachas no centro da tua cara. Pra tu deixar de ser safada. Isso sim. Aí vem essa outra. Olha, gente, eu engravidei. Eu estou com câncer terminal, mas eu engravidei e ninguém tem nada com isso. Se alguém quiser, olha, eu tô aqui com a propaganda da maternidade, não sei das quantas. Chega! Isabel Veloso. Que é ela que tinha câncer terminal. Aquela mas vivia dando golpe na internet. Ela foi no Vilela, disse que tava com os dias contados, se não me engano, né? Oi, cara. E aí, emocionante. no final, depois de um tempo ali, ela apareceu com câncer em remissão. E o de Vilela chorou. O Vilela cai em tal, conversa de otário, de mentiroso também. Eu já vi ele cair em várias conversas de mentiroso. Mas ali era sério. É sério assim, né? A mina tava lá, tinha médico, tinha exames, Nossa, tinha um monte de coisa. Mas a grávida de Taubaté não tinha um enfermeiro? Então, a grávida de Taubaté tinha um enfermeiro. Mas aí era só levantar a barriga lá, tava tudo certo. Mas no caso dela, porra. Mas ela não tinha câncer, nunca teve. Não tô dizendo isso. Não é esse o ponto. Não é que ela entrou em remissão. É que ela foi no podcast do Vilela e ficou conhecida como uma menina que ia morrer em 4 meses. Isso já faz 2 anos. Então. É um milagre. Uma puta de uma sorte. É um milagre. Deus tem seus preferidos, é verdade. O Vaticano vai canonizar ela daqui a pouco. Um milagre. Então, né? Ela venceu o câncer e entrou em remissão. Ela sabe que ela não foi no Pastor Mirim e ele rasgou o papel do câncer dela? Vamos lá. Talvez o Pastor Mirim rasgou o câncer dela. Vai saber. Mas o ponto é, ela pode estar falando a verdade. Sim, ela tinha câncer, era terminal, 4 meses. E aí passou um tempo, passou 2, não sei o quê. E ela agora entrou em remissão e agora ela tá curada. Isso pode ser 100% verdade. Só que uma pessoa que mente várias vezes. Mas ela mentiu em outros casos? Mentiu. Então, ela mentiu e deu golpes financeiros. Um dos casos é assim, o Guga Figueiredo tem no Instagram dele um vídeo, ele fez um relatório lá. É tipo assim, 4, 5 mentiras, é muita mentira de golpe na internet. Um dos casos, ela disse que tinha uma amiga, né, que morava na Irlanda, na Inglaterra, não sei, lá na Europa, e que vendia perfume importado. Entendeu? Por quanto? R$99. Perfume importado de R$90. E aí, o frete tá dando mais que isso hoje. Você compra o perfume e ela manda 2 perfumes. Tá, mas ela mandou alguma coisa? Não, nunca chegou. Não chegou? E aí, nunca então, chegou. Será que essa história do câncer não foi meio que pra ter uma pena Só que é o dela? seguinte, aí depois de um tempo ela dizendo que conhece a pessoa, que não sei o que indicou e tudo mais. Por que não? Né? Você pensa assim, porra, ela se enganou. Mas aí teve outros casos e outros casos.